uma produção Estúdio Iridium. Em 2019, eu passei por uma situação no FLIV, que é um dos maiores festivais literários do Brasil. A gente estava com 520 crianças apresentando. E aí começou uma tempestade de vento. O primeiro barracão, ele desabou, se contorceu inteiro. E aí o terceiro, que era o que a gente estava, ele desabou atrás da gente. E naquela cena, tipo, na hora, eu até parei um pouco assim também. Aí, tipo, eu precisei dar uma respirada. Aí eu lembro que eu tirei o nariz e eu falei assim, ó, meu nome é Robert Moreto, eu sou do Corpo de Bombeiros, a gente vai fazer isso, 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 isso. E nisso, o que ficou muito na minha cabeça foi os meus amigos palhaços carregando as crianças. Diretamente dos estúdios do interior de São Paulo, seja muito bem-vindo ao Iridium Cast. Eu me chamo João Nascimento e é uma honra tê-lo aqui conosco. Em cada episódio recebemos um novo convidado para discutir sobre sua carreira, profissão e mercado de atuação. Vamos juntos embarcar nessa jornada repleta de conhecimento e proposta. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do Iridium Cast. Muito prazer, eu me chamo João Nascimento e é uma honra tê-lo aqui conosco. Para quem não sabe, o Iridium Cast é um podcast voltado à carreira, negócios e principalmente desenvolvimento pessoal. A cada novo episódio trazemos um novo convidado para comentar um pouco mais sobre todo o seu processo de trajetória de carreira, a fim de principalmente compreender um pouco mais sobre todo esse processo de jornada e entender principalmente aquele segmento na qual ele atua. Hoje temos a honra de receber uma pessoa super especial e pra lá de talentosa. Ele que une duas paixões, o bombeiro e o palhaço. E traz muito mais do que arte e segurança para a região de Presidente Prudente. Ele traz principalmente um conforto e entretenimento para toda a comunidade. Com vocês, tenho a honra de receber uma grande pessoa, um grande profissional e um grande artista. Seja muito bem-vindo, Robert Moreto. Superação, coragem, bravura e palhaçada. Palhaço bombeiro, bombeiro palhaço, que a cada ano encontra novos caminhos para encantar o público por meio da palhaçaria. Perico, 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 perico! Pausinha no episódio para avisar para vocês que caso vocês não seguiram o Iridium Cast lá no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e tudo mais, vocês estão perdendo bastante conteúdo, viu? Todos os cortes desses episódios que vocês podem estar assistindo por aqui também estão disponíveis lá para você poder também escutar eles. Então se você quiser ver o Iridium Cast no seu trabalho, na sua corrida ali, é possível, viu, pessoal? O Iridium Cast é um projeto multicanal, então tenho certeza que vocês vão gostar bastante de conferir um pouco mais sobre ele nesses lugares. Então, se vocês não conferiram o Iridium Cast na sua plataforma de áudio ou vídeo favorita, vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Esse projeto que é muito especial, que é o Iridium Fest. Vão lá conferir que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, viu? Robert Moreto, seja muito bem-vindo ao Iridium Cast. É uma honra ter recebê-lo aqui, principalmente para a gente falar um pouco mais sobre toda a sua carreira, toda a sua trajetória. Uma carreira para lá de diferenciada, né? E eu acho que a gente vai conseguir render um papo bem legal. E aí, como que você está se sentindo? O que você achou de receber esse convite do Iridium Cast? Uma ótima noite também, primeiramente. Boa noite, João. Para mim é um grande prazer estar aqui, né? Poder compartilhar um pouco aí da minha história, né? Da minha caminhada. Eu acho que vai ser muito interessante para mim até isso aqui, que vai ser sensacional. Não. E eu principalmente agradeço, né, por você ter topado o convite. Era um episódio que a gente estava programando há muito tempo, né? É. E eu acho que finalmente a gente conseguiu conciliar a agenda para a gente poder fazer ele acontecer. Então, novamente, agradeço por vir até aqui, por toda a sua disponibilidade. Eu sei que é muito corrido, né, sua carreira, sua vida no cotidiano em si. Então, agradeço por abrir esse espaço aqui para falar com a gente, tá? Robert, seguinte, antes da gente começar a falar um pouco mais sobre toda a sua jornada, principalmente no presente, eu gostaria de voltar lá no passado, entender um pouco com você como que foi o início ali da sua jornada, como você descobriu essa paixão pelo bombeiro em si. Comenta pra mim, principalmente sobre isso, como que foi todo esse início da sua jornada, quais foram as histórias e quais foram os primeiros passos iniciais que você deu para construir essa carreira que você tem hoje em dia. João, para mim, assim, uma coisa que é muito importante é que eu me considero um realizador de sonhos. Tudo que eu boto como um sonho, uma meta na minha vida, eu vou correr atrás dele, assim, porque eu acho que isso é muito importante pra gente não ficar frustrado pensando e se, né? Uhum. O bombeiro, primeiramente, eu acho que era um sonho de criança.
toda criança acho que tem o sonho de ser bombeiro, de dirigir o caminhão do bombeiro, né? Então, quando eu via o caminhão passar assim, eu ficava vidrado. Minha mãe falava, né, assim, ó, bombeiro, bombeiro. E, tipo, e aí, pra mim, isso era muito legal. Show. E quando eu mudei aqui pra Prudente e eu fui estudar na escola Mirella, quando eu voltava para minha casa, eu passava em frente um quartel dos bombeiros que tinha ali na Coab. E eu falei assim, um dia eu vou vir trabalhar aqui. E aí foi dito e feito, assim, né? Claro, fiz faculdade, tive outros empregos, batalhei muito. Primeira vez que eu prestei o concurso, eu reprovei porque eu usava óculos. Caramba! Passei na escrita, passei na física, chegou na médica, reprovei porque eu usava óculos. Aí, no outro ano, eu prestei novamente, passei na escrita. A hora que eu fui, um pouquinho antes da física, eu falei, quer saber? Eu já procurei um médico, fiz a cirurgia, operei. Nossa, você fez a cirurgia. Era um sonho, tipo, eu tinha que correr atrás. Uhum. E aí, consegui, deu certo, passei na física, passei na médica e depois as outras etapas também, né? E, dito e feito, eu consegui vir para Prudente. Trabalhei um tempo ali no posto da Coab, do Secap, né? Para mim foi muito legal, muito incrível isso. Você trabalhava com a parte ali de abastecimento e tudo mais ou não? De ocorrências mesmo, né? De ocorrências. Tá, o trabalhava posto... é porque a gente fala posto de bombeiro, né? Ah, sim, perdão. Ou agora, acho que até por uma influência aí dos Estados Unidos, agora é estação de bombeiro, mas antes era posto. Uhum. E aí, então, consegui trabalhar ali no quartel. E foi incrível, assim, né? Trabalhei em todos os quartéis aqui de Prudente. E pra mim é um sonho realizado. Sonho de Legal. criança realizado. E uma coisa que eu tinha lido também, principalmente na sua biografia, é que você é natural de Brasília, né? Nasci em Brasília. Nasceu em Brasília. É. Você veio pra Prudente depois de quanto tempo? A minha família era de Emilianópolis, que é das 50 conheço. quilômetros daqui, né? Uhum. E aí minha mãe foi trabalhar no Ministério da Economia em Brasília e lá Que legal. meu irmão nasceu, tudo, eu também nasci, mas com 30 dias de vida, minha mãe voltou para Emilianópolis e ficou lá, acho que até os meus 5 para 6 anos. Aí sim, fui para Epitácio, morei numa cerâmica onde que minha mãe trabalhava, né? Depois foi para a cidade de Epitácio mesmo. Voltei para Emilianópolis, vim para Prudente, eu tinha 11 anos. E aí estou aqui desde os meus 11 anos. Que legal. E toda essa questão de vir de Brasília pra cá foi principalmente motivado pela gravidez, pelas crianças pequenas em si? Você tem uma percepção do que aconteceu para vocês terem mudado de cidade naquela época? A minha mãe, ela tinha um cargo comissionado lá no Ministério. Uhum. E aí, quando o Fernando Collor assumiu, né, ele pegou e afastou todo mundo que era comissionado e ela veio embora. Certo. Então, acho que o principal foi isso. Mas também... Troca de mandato. Troca de mandato. Uhum. Mas eu acho que tinha toda uma questão afetiva também, porque minha mãe poderia ter ficado em Brasília, ela tinha muitas oportunidades lá, mas ela preferiu vir para Emilianópolis, uma cidadezinha que, na época, se tinha 2.000 habitantes, era muito. Mas eu tô chutando muito Sim. alto. E aí, então acho que tinha mais uma questão afetiva, sabe, de ficar próximo da mãe dela, né, tudo. Então eu acho que foi mais isso. Então, querendo ou não, de certa forma, seu sangue sempre foi do interior, né? Sim. Você já foi nascido e crescido pra cá, literalmente, né? Porque exato. não teve uma experiência tão grande, assim, de cidade urbana ali na fase da infância. E sobre, por exemplo, sua família, seus pais, principalmente. Você comentou com a sua mãe, ela sempre falava, né, dos carros de bombeiro que passavam na rua. Ela também foi uma grande motivadora nesse caminho, assim, do início da sua jornada? Acho que a minha mãe foi uma mulher muito batalhadora. Assim, eu acho que ela sempre apoiou muito. Ela criou 2 filhos sozinha. A gente não teve apoio dos pais, né? Eu e meu irmão somos de pais diferentes. E eu acho que ela nunca teve esse apoio ali de ter um marido próximo para poder ajudar. E minha mãe sempre criou nós dois, assim, eu lembro perfeitamente, assim, quando eu morava em Emilianópolis, minha mãe acordava super cedo, ela já dava o café ali pra gente, já dava o banho, preparava tudo pra gente poder ir pra escola. Eu ia pra escola e tal, depois à tarde eu ficava com a minha avó. E nisso minha mãe vinha pra Prudente pra trabalhar. E aí, depois ela chegava, então assim, quando ela saía 6 horas da tarde de Prudente, ela chegava lá por volta de 8 horas, mais ou menos. E aí ela ainda ia fazer toda a comida do dia, deixar pronto, ia limpar a casa, ela fazia lição de casa com a gente, tudo. Então assim, minha mãe foi uma mulher extraordinária. Eu acho que eu devo tudo do que eu sou hoje, eu devo à minha mãe, assim. Que legal. E fico muito honrado de escutar tudo isso, porque realmente ela foi uma mãe e um pai ao mesmo tempo pra você, né? A minha mãe foi uma mulher muito batalhadora.
tudo do que eu sou hoje eu devo à minha mãe, assim. A mãe de Robert convive com Alzheimer durante anos. Sua memória do passado pode ter sido afetada, porém sua luta jamais será esquecida. Em suas redes sociais, Robert compartilha atualizações sobre ela, e cada momento de carinho registrado emociona profundamente seu público e seus familiares. Ela é um símbolo de determinação e admiração. Nós, do Estúdio Iridium, viemos por meio deste agradecer e principalmente parabenizá-la por toda a sua jornada. Obrigado por tudo. E sobre, por exemplo, toda essa experiência voltada ao bombeiro em si. Antes de você começar a cair de frente no bombeiro, eu lembro que você falou, né, que precisou batalhar, pegar alguns outros trabalhos também para conseguir até se sustentar, até realmente conseguir passar Sim. no concurso. Quais foram as áreas que você se arriscou? Quais foram as áreas que você acabou atuando até chegar nessa fase dos bombeiros em si? Como como minha mãe era sozinha, tinha criado 2 filhos, então eu comecei um pouco cedo, eu acho que com 11 anos, logo quando eu mudei para Prudente, eu comecei a trabalhar no mercadinho, Uhum. ajudava ali, mercadinho de bairro mesmo. E aí, e nisso, não tenho vergonha de falar, assim, eu lembro que eu tinha uma tia que eles acabavam bebendo muito. E eu comecei a pegar as latinhas, vendia as latinhas ali, comprei quisuco e fazia geladinho, e aí eu deixava uma plaquinha lá na frente de casa também e vendia o geladinho. Então, a hora que eu saí do serviço ali no final da tarde, eu ia jogar bola com os moleques na rua, e aí depois já, acabou a bola, a hora do geladinho. E acho que comecei assim, né, infância mesmo. Depois eu fui para jardineiro, e aí depois eu entrei na faculdade. Aí da faculdade já foram mais na área mesmo da administração, Você iniciou que então uma faculdade de administração. foi minha formação. Eu tentei primeiro educação física, eu lembro que eu fiquei na lista de espera na Unesp, mas acabei não passando. E aí por uma influência da minha mãe, que também era administradora, acabei indo para essa área, né? E aí eu entrei, comecei a trabalhar num plano de saúde, depois eu trabalhei num hospital em Prudente. Aí eu fui para um escritório que trabalhava com importação, exportação, mas eu tinha também um sonho na administração. Eu falava assim, poxa, eu queria trabalhar no banco, que era o que Uhum. eu vislumbrava, assim, que seria ali um cargo bom, né, um emprego bom para mim, assim. E de certa forma também tua mãe estava trabalhando no Ministério da Economia, né? Então, de certa Sim, forma, dinheiro e tudo mais exato, estava ali familiar ali em si. exato. E aí tive a oportunidade, fui pro banco, foi uma experiência incrível, assim, foi muito legal, tava indo muito bem lá, tinha uma proposta boa de carreira lá, Uhum. mas o meu sonho era ser bombeiro. E aí eu não ia abrir mão disso. Então eu corri atrás disso, assim, por mais difícil que foi uma época que eu até falei assim, poxa, e aí? Eu fico no banco, tá legal aqui, ou eu vou correr atrás disso, assim, que pode ser uma incerteza, né? Porque a prova para você entrar no bombeiro é a prova para a polícia militar. E na época, pelo menos, eram 9 provas que você tinha que fazer. E as 9 provas eram tudo em São Paulo, então eu tinha que ir para lá toda vez. E nisso eu tinha que faltar no meu serviço no banco. Uhum. Com certeza ele falou assim, ó, não dá, você vai acabar sendo mandado embora, mas eu agradeço muito a minha gerente na época também, que ela foi compreensiva, ela entendeu e acabou me apoiando, segurou as pontas ali também e deu tudo certo. E aí foi indo, foi fluindo e deu tudo certo. Sim. Que perfeito. E sobre, por exemplo, toda essa questão, principalmente depois que você passou a prova, como que você se sentiu naquele momento? Era um grande sonho seu, uma grande realização que você estava fazendo, igual você falou, né? Teve que fazer 2 vezes a mesma Sim. etapa em si. E como que você se viu, principalmente depois disso, de realização de sonho e tudo mais, falando, meu, eu consegui concluir aquilo que eu sempre vislumbrava como criança. Eu acho que antes de eu falar da realização, eu tenho que falar da experiência de ter sido reprovado no médico também. Rapaz, eu chorei que nem criança, mas eu chorava, eu chorava. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe, falei, não passei, é porque eu uso óculos, tal, enfim. Mas depois, quando eu passei nas provas e eu comecei a escola, a escola da Polícia Militar não é fácil. É muito difícil. Você passa por muitas situações ali, eles vão te colocar no limite, que é para você depois poder dar conta do serviço em si, Uhum. né? É muita coisa, com certeza, você tem que passar ali mesmo. Então, nossa, foi um período difícil da escola também, assim, psicologicamente, assim, de você chegar naquele você tá no seu limite, longe da família, porque como eu já queria ir para o bombeiro, então eu falei assim, não adianta eu fazer o básico da escola que a gente chama,
eu vim fazer aqui em Junquerópolis ou aqui em Presidente Prudente. Uhum. Falei, já vou fazer o básico lá em Franco da Rocha, que é a Escola Superior de Bombeiros. Então eu já fui direto para lá. E aí eu fiquei esse 1 ano inteiro lá e consegui, já entrei no bombeiro direto, fui fazendo os estágios, era estágio tanto na cidade em São Paulo, né, que era parte de incêndio, salvamento, resgate. Depois eu fui fazer estágio na praia também, porque tem a Operação Verão quando você se forma, né? Então eu trabalhei ali, acho que 2 meses e meio na praia também, que foi uma experiência incrível para mim. Uhum. O bombeiro, eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, assim. Com certeza, o bombeiro, a polícia militar, ela me abriu muitas portas. Para mim é um grande orgulho ser bombeiro, ser um policial militar. Assim, para mim é uma honra poder vestir a farda, sabe? Assim, talvez se eu não estivesse no bombeiro, eu não estaria nem aqui fazendo esse podcast. Uhum. Então, para mim, assim, eu dou muito valor na minha profissão, eu acredito muito na minha profissão. E fora também que a gente tem que levar em consideração que sua profissão é uma profissão de alto risco. A gente não sabe o cenário que a gente vai presenciar, principalmente no incidente envolvendo fogo, que pode ser tanto de pequena quanto grande proporção, mas independente de tudo isso, existe um cuidado, né? Existe um zelo, e eu vejo principalmente, né, que é uma profissão que você sempre é muito incerto, né? Se volta para casa com segurança ou não, né? E você bota sua vida em risco, né, naquele momento que coloca a farda, principalmente não pensar somente na sua segurança, mas na segurança de todo mundo que está ali num contexto, né? Então, uma responsabilidade social e física, né, muito grande em si, né? Então, é uma área que te abre muitas portas, mas ao mesmo tempo, né, ela tem uma, vamos assim dizer, uma grande importância e um grande peso, né, dentro da comunidade num geral. Com certeza. O bombeiro, ele é uma vida por vidas, né? Então, como você falou, a gente coloca a nossa vida em risco. Quando a gente tá lá dentro, que a gente pega rotineiramente essas ocorrências, pra gente acaba, entre aspas, normalizando, né? Uhum. Mas com certeza, quando eu paro para olhar de fora, eu falo, caramba, eu passei por isso hoje. Porque quando todo mundo tá correndo do sinistro para longe de lá, a gente tá indo em direção a ele, né? Exatamente. Então, assim, já passei por algumas situações que depois você fala assim, eita, pega. Rapaz, você fica até meio em êxtase, assim, né? Uhum. Mas eu acho que não existe uma satisfação maior, não existe uma realização maior do que poder ajudar um outro ser humano, poder salvar uma vida. Isso é indiscutível. E eu imagino principalmente, né, no final de uma operação, como é o sentimento, né, de ver que todas as pessoas estão bem, de todas as pessoas estão seguras, porque a gente sabe, né, que o bem material é uma coisa que a gente pode depois batalhar e conquistar, mas a vida em si, né, ela tem uma linha tênue muito, muito curta, né, ela é Sim. algo que pode cessar muito rápido, então valorizar principalmente essa questão, né, e lutar por essa questão, eu acho que é uma coisa muito importante, né, realmente uma realização muito grande. Com certeza. O bombeiro, eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, assim. Com certeza, o bombeiro, a polícia militar, ela me abriu muitas portas. Para mim é um grande orgulho ser bombeiro, ser um policial militar. Para mim é uma honra poder vestir a farda, sabe, assim. É claro que eu lembro de várias ocorrências, assim, pro outro lado também, eu lembro de várias ocorrências das pessoas que eu salvei. Mas eu acho que sempre o que pega é o que acaba escapando, né, pela mão, que você fala assim, poxa, eu não consegui ajudar. Ou às vezes quando você pega uma situação um pouco mais delicada, às vezes até de uma criança, alguma coisa, com certeza essas marcam muito também, assim, isso também é um baque psicológico muito grande no bombeiro. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Fique atento a essas dicas de desengasgamento infantil. Primeiro, posicione a criança engasgada no seu antebraço, com a barriga e a cabeça para baixo. Dê 5 tapas com a palma da mão aberta assim. Estes tapas vão fazer com que a secreção que está obstruindo a passagem de ar saia. Neste momento é comum a criança vomitar, que ajuda na retirada da secreção. Depois, vire a criança e verifique se ela está respirando. Se ela chorar, significa que o pior já passou, mas se ela ainda estiver engasgada, repita o procedimento novamente.
Outra dica importante, se houver mais de uma pessoa no local, enquanto uma realiza a manobra, a outra deve ligar nos bombeiros no número 193. E lembre-se, ao ligar, fale primeiro o seu nome e a cidade de onde está falando. E sobre, por exemplo, o Corpo de Bombeiros aqui de Presidente Prudente, ele consegue atuar numa área de quantos mais ou menos de raio de ocorrências e tudo mais? Porque a gente sabe, né, que a gente tem um polo muito grande aqui em Presidente Prudente, Sim. e as operações de vocês, geralmente, elas não englobam somente aqui o município, né? Ou partem também para outros municípios próximos. Nós somos funcionário público estadual, então Uhum. a gente acaba atendendo aqui o que precisar, qualquer cidade, que mesmo que não tenha bombeiro, a gente vai atender a ocorrência, né? A ocorrência necessariamente aqui do estado. Isso, exato. Então, por exemplo, se eu não me engano, a nossa região, que é a do 14º GB, Uhum. são 64 municípios, se eu não estou enganado. Uhum. E aí a gente tem 20 estações de bombeiro nesses 64. E aí cada estação acaba pegando os municípios ao redor, né? Então, vamos supor que se pegar ali, sei lá, Rosana. Rosana, ele vai atender ali também Teodoro Sampaio, Euclides da Cunha, que são as cidades que estão próximo dele, né? Presidente Prudente atende Álvares Machado, Bernardes, Emilianópolis, e aí o que acontece muito também assim, que, por exemplo, aqui em Prudente a gente tem mais equipamentos, um maior efetivo, né? O Grau está aqui também, que é a equipe médica e de enfermeiros também. Então, o comando de área também, ele trabalha aqui, né? Então, Uhum. quando tem alguma ocorrência, às vezes uma ocorrência muito grande, por exemplo, em Dracena, que precisa de apoio, além de, por exemplo, lá o bombeiro de Lamantina, de Oswaldo Cruz, que está mais próximo, mas também vai bombeiro de Prudente. Então, a gente acaba atendendo toda a região aqui. Certo. E sobre, por exemplo, essa questão das ocorrências e tudo mais, o que você vem percebendo, principalmente da maior parte de ocorrências aqui no interior de São Paulo, na região aqui do estado em si? As maiores ocorrências, elas vêm da zona rural como um todo, né? Queimadas principalmente em matas, fazendas e tudo mais. Existem muitos incêndios domésticos, algumas coisas nesse sentido. O que você consegue perceber de maior aqui, necessariamente no território aqui do interior de São Paulo, que tem a maior quantidade de ocorrências ali por ano ou durante a sua jornada? Eu diria que às vezes é um pouco até mesmo sazonal, né? Uhum. Além das básicas rotineiras, que são os acidentes, né, mal súbitos, quedas, mas na época da seca não tem jeito, é muito fogo em mato mesmo, assim, é impressionante, e é mais dentro da cidade e aos arredores da cidade. É, Nas grandes fazendas essas coisas normalmente não tem, até Certo. em outras cidades assim também não tem tanto, mas é mais dentro da cidade mesmo e ao redor dela, né? O que faz a gente pensar que, na verdade, é mais criminoso do que da própria estação, né? Assim, do que da própria natureza, digamos assim. É claro que pode acontecer também algumas coisas, né? Já teve alguns anos atrás que caiu um raio no Morro do Diabo, no parque, né? E aí ficou lá, acho que 4, 5 dias pegando fogo, porque não tinha nem como a gente chegar próximo desse fogo, que estava no meio do parque. Uhum. Mas a grande maioria, com certeza, é ao redor da cidade, né? Nas épocas agora do verão também, a gente tem grandes casos como descuido, que a pessoa não usa colete, a embarcação vira, e aí a pessoa sem colete, com certeza, o risco de vida dela aumenta muito. Os próprios afogamentos, né, tudo. Eu acho que seria mais isso, assim. A gente tem algumas outras ocorrências aqui, assim, em relação a animais também, animais selvagens, né? Mas eu acho que seria as que pegam mais ali mesmo, realmente, o fogo em mato e a parte agora do verão, que são os cuidados nos rios, né? E até em piscina também, tem Uhum. bastante. E sobre, por exemplo, agora analisando principalmente o cenário atual aqui do interior, que a gente está percebendo uma grande massa de calor se formando, o clima muito seco, né?
principalmente agora no começo do ano de 2025, ele foi marcado por muitos incêndios no exterior também, como Sim. nos Estados Unidos, né, em muitos países pegando fogo. A gente também teve vários casos aqui em Presidente Prudente que também ocorreram muitos incêndios. Como que você analisa também esse cenário desses grandes incêndios em massa e principalmente também, né, quais são os principais pontos ali que a gente tem que levantar na segurança da população em relação às altas temperaturas, em relação, por exemplo, a objetos ou talvez alguns tipos de itens que podem causar esses tipos de queimadas aí. Quais são as recomendações e como você também analisa esse cenário? É, acho que seria mais assim, questão do Brasil mesmo, né? Porque é difícil falar um pouco lá. Por exemplo, assim, que nem você falou dos Estados Unidos, lá tem uma característica que são dos pinheiros, que aquelas pinhas, a hora que elas pegam fogo, elas explodem, elas voam ali, assim, cerca de 20 metros. Então é difícil controlar os incêndios lá, porque essa pinha vai pegando fogo ali, assim, e aí acaba se espalhando muito, né? Uhum, Mas em relação ao Brasil, eu acho que estaria mais relacionado à falta de educação mesmo, do povo, de entender o perigo. Ainda se faz muita limpeza de terreno com fogo, né? O que não é correto. É crime ambiental, inclusive, a pessoa pode pagar uma pena. Em relação a objetos que você deixa, às vezes, como lixo, essas coisas, assim, pode acontecer também, mas é muito difícil. Se você deixar um saquinho com água lá, a hora que bate o sol, ele vai fazer como se fosse um highlight. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Questão de cigarro, um pouco mais fácil de acontecer? Com certeza, mas assim, o que mais acontece mesmo é incêndio criminoso. É intencional, né? A pessoa que vai para limpar um terreno, que vai para limpar uma beira de estrada, sendo que o correto é fazer um acero. uhum. E o calor segue intenso na nossa região. Dracena, neste domingo, foi a cidade mais quente do estado, com 37,9 graus. Muito sol, poucas nuvens. E o que chama a atenção, gente, é a umidade relativa do ar, que está bastante baixa, na casa dos 30% nos horários mais quentes do dia. Por isso, é importante reforçar a hidratação, hein? Como você disse, Simone, hoje sim foi o considerado, né, o dia mais quente do ano, a umidade do ar mais baixa já registrada. Esses casos de incêndio vêm, né, numa onda de calor no meio do inverno aqui em Presidente Prudente. A recomendação do Corpo de Bombeiros é não colocar fogo em áreas de vegetação, até porque isso é crime ambiental, viu? É muito importante que desde o começo do ano o proprietário de terra ele faça os aceros na sua propriedade para evitar esses incêndios de grande proporção. E que o cidadão, né, como um todo, ele se conscientize, né, que aquele fogo para limpar terreno pode gerar um grande dano, né, prejudica a saúde das pessoas em volta, prejudica toda a fauna e a flora. Bom, seguinte, agora eu gostaria de entrar numa área, principalmente que eu acho que vai ser uma grande paixão sua, falar sobre isso, porque é algo que você exerce muito ultimamente, que é sobre toda a construção de um personagem, né, que você personificou, o Perico. Eu Isso. gostaria de, antes da gente poder aprofundar muito nele, eu gostaria que você comentasse como que foi o surgimento dele, né? Qual foi o momento start ali que você começou com esse projeto, né? E esse palhaço no geral e comentar um pouco mais sobre tudo isso que veio acontecendo desde dessa época da criação até agora. O Perico, ele nasceu em o personagem Perico, né? Ele nasceu ali no final de 2019. Uhum, Mas antes disso, né? Acho que a partir desde 2008 que eu faço teatro, né? Eu comecei no teatro porque eu era muito tímido, não conseguia conversar. Jamais que eu estaria aqui gravando um podcast, né? Então, eu entrei no teatro exatamente para poder me comunicar com as pessoas. Eu acho que como eu mudei muito quando eu era criança, sempre não conseguia estabelecer esse vínculo, né, social com as pessoas. E aí, entrei para poder perder um pouco da timidez, me ajudou muito. E nisso aí, se eu não me engano, 2008, 2012, eu comecei a fazer alguns cursos de palhaçaria. uhum, E aí, para mim, foi incrível. Porque, assim, no teatro, eu podia fazer qualquer personagem. Podia ser um pintor, um médico, um delegado, enfim. E aí, quando eu entrei na palhaçaria, era eu.
mais escancarado possível, assim, todos os meus erros, todos os meus defeitos, as minhas dificuldades de lidar com até, por exemplo, até essa questão mesmo dessa interação social, né? Tipo, e aí eu vi que era assim, era uma coisa assim, muito aumentada. Então, e aí pra mim isso começou de uma forma assim ser libertador, porque eu podia ser eu. Os meus defeitos, tal, eu jogava com isso e isso era ele se fortalecia para poder eu transformava numa coisa boa. Era onde as pessoas se identificavam quando elas iam assistir, né? Ela fala assim, nossa, eu também sou assim, tal, e aí ela dá risada, tipo, porque ela compartilha desse momento, né? Então eu comecei na palhaçaria em 2012. Robert Moreto já marcou presença no Entre Nós. É artista dentro e fora dos palcos. Cria, faz rir a todo momento e é figura de orgulho para a Prudente região. A carreira como ator teve início em 2008. Em 2013, começou com palhaçaria no espetáculo Amoré. Em 2017, na Ali Teatro, foi a vez do espetáculo Os Outros Reservas, que estrelou inclusive em outros países. E em 2018, nasceu o Poderoso Palhaço. Conto com vocês para votar em quem vai ser o novo Poderoso Palhaço, sim. Eu fiz alguns espetáculos, e aí em 2019 eu passei por uma situação no FLIV, no Festival Literário de Votuporanga, que é um dos maiores festivais literários do Brasil. A gente estava apresentando, estava com a minha companhia, né, Ali Teatro, estava junto com os meus companheiros, que é o Luiz Souza e o Zé Ricardo Bassani, e aí a gente estava apresentando um espetáculo lá que é o Poderoso Palhaço. A gente se diverte muito fazendo ele. E aí começou a gente estava com 520 crianças apresentando, e aí começou uma tempestade de vento, e a gente estava naqueles barracões que são com treliça, né, e lona, e começou uma tempestade de vento muito forte. Então eram 3 barracões. A hora que começou essa tempestade, o primeiro barracão ele desabou, se contorceu inteiro. Caramba! O segundo ficou intacto. E aí o terceiro, que era o que a gente tava, ele desabou atrás da gente. Nossa! Então, assim, ninguém se machucou, mas foi aquela cena caótica, aquele cena do caos que as crianças chorando, o professor apavorado, o professor filmando para postar no Instagram, as pessoas sem saber o que fazer, se saíam de lá, se continuava lá, né? Foi assim, aí naquela cena, tipo, na hora eu até parei um pouco assim também, aí tipo, eu precisei dar uma respirada. Aí eu lembro que eu tirei o nariz e eu falei assim, ó, meu nome é Robert Moreto, eu sou do Corpo de Bombeiros, a gente vai fazer isso, 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 isso. E aí com a ajuda dos meus companheiros, né, de outros bombeiros civis que estavam lá, de alguns professores, a gente começou a acionar os motoristas dos ônibus, para eles poderem vir buscar as crianças. A gente pegou algumas crianças que estavam um pouco mais fragilizadas com a situação, levamos até uma biblioteca móvel que estava próximo. E nisso, o que ficou muito na minha cabeça foi os meus amigos palhaços carregando as crianças. E aí você via assim, os pais com aquele cabelo tudo bagunçado, a maquiagem escorrendo da chuva, as golas saltadas, roupas extravagantes, o sapato enorme, assim, cada um com uma criança embaixo do braço. Acho que era o Luiz, que ele tava com uma criança embaixo do braço e tinha uma criança pendurada no pescoço dele também. E aí eu falei, caramba, os palhaços ajudaram a fazer o salvamento, né? E aquilo ficou me martelando. E eu falei, caramba, por que eu não junto os dois? Porque assim, o bombeiro era o meu sonho de criança, mas o teatro, a palhaçaria, mais especificamente, é meu sonho de adulto. É muito gostoso fazer, assim, pra mim foi um sonho, uma realização mesmo. E aí, por que eu não junto os dois, né? Por que eu não faço um palhaço bombeiro? Ou seria um bombeiro palhaço, né? E aí eu lembro que depois, no comecinho do ano, eu conversei com o Luiz, né, que é o meu diretor. Falei assim, ó, tô com essa proposta, vamos fazer? Ele falou assim, poxa, legal, tudo. Ele falou assim, mas não vai dar problema pra você no bombeiro? E eu falei, rapaz, não é que pode dar? E aí eu fiz um documento todo explicando, pedi autorização pro comandante, eu mostrei pra ele, apresentei tudo, né? Ele preocupado, ele falou assim, não, mas você vai denegrir a imagem do bombeiro? Eu falei assim, não, pra mim, na verdade, é uma homenagem que eu tô fazendo ao bombeiro, né? Eu tô levando ele, tô humanizando, assim, porque até se hoje, se você for pensar, né, nos heróis
da sociedade, assim, quem que carrega essa questão, assim, desse mítico, o mito do herói, né? Se você for olhar, são os bombeiros, né? É que nem eu falei, né? Enquanto tá todo mundo fugindo ali do sinistro, é o bombeiro que tá correndo em direção a ele. E eu falei assim, poxa, eu quero humanizar isso, eu quero mostrar que ele também é um ser humano, que ele também tem seus medos também, né? Seus anseios. E aí, bati um papo com ele, tudo, mandei o documento, aí ele mandou o documento pra cima, tudo, depois voltou autorizando. Pediram pro pessoal, não usa nada que é do bombeiro, não usa. Aí eu falei assim, não, pode ficar tranquilo. Eu falei, mas se você, por exemplo, se eu for usar uma luva, eu vou pegar uma luva de cozinha, sabe, de assar as coisas, né, tudo. Então, assim, é só pra remeter essa ideia do bombeiro, né? Uma coisa interessante também do palhaço, né, sobre as roupas. Por que que o palhaço tem a roupa toda desajustada? Por que que ele usa um sapato grande? Não era dele. Alguém deu aquela roupa para ele ou ele achou, né? O palhaço, historicamente, ele é o perdedor. Ele é a escória do mundo, né? Então, ele era aquele que ninguém queria chegar perto. Então, ele vivia das doações, praticamente. E é por isso que o palhaço tem as roupas toda bagunçada, grande ou muito pequena, né? Então o palhaço, historicamente ele vem disso, né? E aí, beleza. Fiz todo esse personagem, tudo, apresentei depois, né? O comandante falou assim, é isso, tudo bem? Posso fazer? E aí eu acho que foi um sucesso muito grande, assim, porque dentro do bombeiro, eu também era o cara que fazia teatro, então tinha um certo preconceito. E no meio teatral, eu também era o bombeiro, era o militar, também tinha um certo preconceito. Então eu acho que a hora que eu uni os dois, para mim foi uma junção assim que para mim foi perfeito, porque o pessoal do bombeiro começou a ir ao teatro, assistir mais também, e o pessoal do teatro também começou a ver os militares com uma outra característica também, de uma outra forma, né? Então eu acho que para mim assim foi a junção perfeita. Eu acho bem legal isso. Realmente você uniu os dois públicos, né? E você também uniu suas duas paixões em uma só proposta, né? Uma proposta que eu acho que nunca teve, né? Ou você já viu algum caso em específico que teve isso? Eu nunca tinha visto nenhuma proposta assim de ter essa questão do bombeiro e da palhaçaria, né? Mas o bombeiro é uma característica assim muito presente, eu acho que no universo infantil, né? Então, assim, sempre tem também assim nos desenhos, tudo, né? Só que depois que comecei a fazer o Perico, eu vi outras companhias fazendo isso, né? Alguns amigos, inclusive, né? Eu vi outras companhias de fora do Brasil que também trabalham. Acho que o bombeiro é um personagem muito forte, né? Assim, que dá na palhaçaria, como a gente fala, dá muito jogo. Tem muita coisa pra gente brincar ali, né? Assim, então, aí, naturalmente, tem outros bombeiros palhaços também, né? Aliás, tem outros palhaços bombeiros, né? Agora, um que é bombeiro e é palhaço, talvez eu seja o único, eu não conheço. Realmente de profissão em si, né? Exato. Legal, legal. E sobre, por exemplo, a sua carreira como ator? Ela se iniciou em simultâneo com os bombeiros, então? Você entrou dentro do teatro quando você já estava trabalhando como bombeiro? O teatro ele começou em 2008, né? E eu consegui entrar no bombeiro em 2011. Então Ah, eu sim. já estava no teatro, né? Então eu falo assim, ó, às vezes quando eu tô no quartel, né, assim, eu falo assim, poxa, não sei como que a corporação deixou um palhaço entrar aqui, né? Mas agora que já entrou, agora vocês vão ter que saber lidar comigo aí. Era um palhaço sem nariz pintado, mas depois que pintou, não, vai ficar aqui agora. Exato, já tá aí. Que legal. E sobre, por exemplo, os personagens que você criava dentro das suas aulas, né? Principalmente de atuação. Uhum. Você chegou depois a adaptar alguma coisa, principalmente na construção desse seu novo personagem? Ou, por exemplo, todos os projetos que você utilizou no passado, eles serviram de crescimento ou, de certa forma, né, foram ali inspiração para o que viria a ser o Perico? Sobre pegar um pouco daqueles personagens pro Perico, não, porque o Perico sou eu, né? O palhaço sou eu mesmo ali, assim, né? Eu acho que tudo que eu tive na questão do teatro, nas aulas de atuação, aprendi muito as técnicas, né? Às vezes como projetar uma voz, como olhar, como fazer uma triangulação. Uhum. Então, assim, a palhaçaria eu fiz inúmeros cursos, né? Até fora do Brasil.
É muita coisa, é muita técnica. Você estuda muito, assim, né? Quem quer ser palhaço tem que estudar muito para ser palhaço. Não basta ser só da vida, né? E aí, então eu acho que seria mais isso. E aí, então, assim, essa questão dos personagens eu não uso no Perico, né? Eu uso mais algumas técnicas, mas o Perico sou eu mesmo, dessa forma escancarada, né? E eu acho que o que é legal do Perico é exatamente isso. Por ser eu sou muito verdadeiro, né? O palhaço, ele é muito verdadeiro. Tem que trabalhar muito isso. Uhum. Porque não adianta eu querer chegar para fazer uma gracinha que não vai rolar, o público não vai comprar aquilo, né? Mas agora, se eu sou verdadeiro numa ação, se eu mostro que eu realmente eu sou atrapalhado ou que eu sou esquecido, né, que eu me distraio fácil, o público se conecta com isso. Ele vê que aquilo é verdadeiro. E aí muitas pessoas, inclusive, falam assim, nossa, eu também sou assim. E aí, a hora que cria essa conexão, eu acho que transforma numa coisa muito maior. É a hora que a risada, ela é verdadeira, né? Que ela vem espontânea mesmo, vem muito mais gostosa. Que legal. Io, para o novo poderoso palhaço. Foi nesse espetáculo que eu descobri a minha pesquisa e qual eu venho desenvolvendo, que é a arte de se conectar. Então, assim, quando eu chego para o público ali, eu me apresento, eu olho para cada um, respiro junto com o público e digo para eles, fiquem tranquilos, o que vai acontecer daqui para frente é entre eu e você. E aí então a gente cria essa conexão e aí a gente sente uma liberdade para poder jogar, para poder brincar com o público. E uma outra coisa também que eu lembro que você comentou bastante, principalmente na sua comunicação no geral, é que o Perico ele é um personagem que não fala necessariamente, né? Ele tem uma jogada de corpo, né? Ele tem todo um trabalho que envolve muito de você na personificação, né? No jogo corporal da coisa para fazer a comédia, né? Para fazer a palhaçada no geral. Como que foi também toda essa construção dessa questão? Eu vou fazer um personagem que ele não vai ter uma abordagem de falar, mas ao mesmo tempo vai ter um grande contato corporal em cena, e eu sei que também isso exige muito, né? De Sim. preparação do físico em si, né? Pra estar ali no palco, pra entregar toda essa questão. Como que é isso? Olha, em questão de preparação física, eu falo que todo espetáculo ou todo ensaio é um treino físico absurdo, assim, eu saio ensopado, suado mesmo. Como eu falei, quando eu comecei no teatro, eu era muito tímido, não conversava, né? Uhum. E aí, o que eu acabei fazendo na palhaçaria? Uai, é um palhaço que também não fala, que é tímido, né? Então, eu acho que quando eu comecei assim, eu não falava mesmo. Era mais, usava um pouco da técnica do gramelô, que é como se fosse uma blablação com alguns sotaques no final ali, assim. E isso também me possibilita uma liberdade muito grande. Posso apresentar em qualquer país que a pessoa ela vai me entender também, assim, do que eu tô falando, porque é a intenção da cena, né? Mas eu trabalho muito as ações físicas, o corpo, né? Como que eu movo o corpo. Então, um pedaço de cada vez do corpo, eu olho para lá, triangulo, então eu exponencio esse tempo, né? Tipo, se eu quero, por exemplo, se tem um objeto em cena, e aí Uhum. eu vou fazer alguma coisa com aquele objeto. Então, primeiro eu olho para aquele objeto, aí eu olho para o público, aí eu olho para o objeto de novo, aí eu vou pro objeto e começo a fazer o jogo, né? Eu começo a brincar ali no que tem que ser feito. Legal. Então, para mim, eu acho que é isso, assim, essa técnica do gramelô, das ações físicas, dessa liberdade de ser quem eu sou mesmo. Hoje eu tô falando um pouco mais, assim, mas no começo foi isso, eu não falava. E aí, a única palavra que eu falo no espetáculo Perico é a palavra perico. Então, são Que pericos, legal. assim, com várias entonações, né? Tipo, perico. Perico? Mas perico? Então, e aí isso o público vai entendendo. E o que é mais legal ainda é quando o público sai e aí depois eles começam a falar no periquês, né? Começam a brincar com isso, né? O que você é? Palhaço bombeiro. E como que é o nome do palhaço bombeiro? O Perico vai te ensinar algumas regras trans que você deve usar. Eu canto uma música também no espetáculo que é somente a palavra perico, não tem outra palavra. E aí depois os pais normalmente mandam assim, eu não aguento mais, essa música não sai da minha cabeça, só fica isso, não sei o que, meu filho não para de falar perico. Aí fala, poxa, que legal, né? Funcionou, era esse o objetivo, era ficar um chiclete na cabeça mesmo. Que legal.
E sobre a palavra, foneticamente falando, perico, ela veio do perigo? Ela veio do... Como que ela surgiu em si? Dá um jogo legal, né? Dá. Foneticamente dá um jogo legal e principalmente, né, É, você falou da entonação. sim, Dependendo da entonação, dá pra sentir também que é um perigo ou alguma coisa assim. Como que foi a dá. construção? A construção foi que eu e os meus amigos, meus companheiros de trabalho, né, a gente queria fazer um trabalho de piratas. Uhum. E aí, como eu falava no Gramelô, que é essa mais embolado, né, às vezes alguma palavra parecida, em uma determinada cena, eu queria falar perigo, perigo, só que eu não ia falar perigo. Pra mim é até estranho falar perigo hoje, né? Aí eu falo assim, perico, 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 perico. E aí pegou, ficou. E aí, mas pegou de tal maneira que aí hoje eu sou perico, palhaço perico. E aí isso grudou mesmo. E aí eu brinco muito com isso, né? Então é legal demais. Legal. Show demais. E sobre, por exemplo, agora falando principalmente até aprofundando mais nessa carreira profissional sua, eu fiquei sabendo que você é diretor também, né? Principalmente desses espetáculos em si. Como que é lidar isso, né? Principalmente com a companhia e tudo mais. Geralmente é você que está à frente de todos os espetáculos que vão acontecer, como é a construção desses espetáculos, como é a construção do perico em relação ao que vai acontecer, qual vai ser a situação, qual que vai ser os componentes em cena, como é toda essa construção em si. Os trabalhos da companhia, a gente tem mais uma direção coletiva mesmo, dos três Uhum. atores ali, né? Os trabalhos do Perico, eu sempre convido algum diretor para dirigir. Ah, Então, certo. porque para mim também é um pouco difícil eu estar em cena e dirigir, né? A gente precisa desse olhar de fora, a gente precisa às vezes ali desse direcionamento mesmo do diretor, né? Mas ao mesmo tempo também você participa da direção com todos os pontuamentos, é uma produção Sim, executiva. participo ali mais do processo criativo, eu diria. A minha parte de diretor é que eu também fui professor por muito tempo, e aí Hum, eu dirigi os espetáculos, né, dos alunos, e também alguns outros trabalhos profissionais que as pessoas também me chamam para dirigir. Então, mas eu em si, para eu me dirigir, eu já acho que seria uma prepotência minha eu falar assim, não, eu me dirijo, porque esse é um trabalho que exige muito também o olhar do diretor é essencial, né, para o trabalho sim. funcionar. Uhum. Então, os trabalhos do Perico, eu tenho principalmente o do Perico mesmo, né, que são 3 espetáculos, né? O Perico, Perico no Trânsito e Perico em Alto Mar, nem tão mar assim. Uhum. Aí, o Perico é o Luiz Souza que dirige, o Perico no Trânsito, ele também é o diretor. Aí os trabalhos que eu dirijo já são de outras companhias, né, de outros convites que eu acabo recebendo. Legal. Incrível. E sobre, por exemplo, agora, né, esses três, principalmente esses três projetos que você desenvolve, como que foi, principalmente, a recepção deles, né? Foi um projeto que você rodou o ano passado, né? Acredito que deve ter dado uma audiência muito boa, né? E eu principalmente vi que muitas das suas produções, tanto novas quanto antigas, constam também nas suas redes sociais, constam nos seus canais do YouTube, né? Fora outros projetos que eu inclusive vou abordar sobre alguns outros tipos de estilos de mídia. Mas como que foi, por exemplo, principalmente toda essa vivência do ano passado, dessas apresentações, em relação, né, como foi a recepção do público, como que foi construir isso, como que foi desenvolver todos esses 3 atos aí que você elaborou? É, o Perico ele acabou virando essa trilogia, né? Uhum, Que aí eu abordo várias características do bombeiro, né? Então, assim, o Perico é o universo do bombeiro como um todo. O Perico uhum. no Trânsito é um projeto mais educativo, que é para educação no trânsito. E aí o Perico em Alto Mar, nem tão mar assim, eu trabalho mais essa questão do guarda-vidas, né? Como eu também trabalhei um tempo na praia, né? Como eu Legal. mencionei, então eu acabei trazendo um pouco dessa experiência, né? Pro Perico. E aí, então virou essa trilogia. Tem um outro projeto também que não, aí já não uso a palavra perico, né, que é o Cuidado Palhaço Bombeiro, que aí é um projeto mais de primeiros socorros, que aí Uhum. enquanto estou fazendo o espetáculo, eu também vou ensinando primeiros socorros, mas de uma maneira lúdica, que é para a pessoa realmente ela poder guardar isso com ela, né? Acaba ensinando de uma maneira diferente. Já dei algumas palestras e para mim foi surreal eu receber relatos depois que a pessoa pegou uma ocorrência e ela lembrou o que fazer porque ela Que legal. viu o perico lá fazendo primeiros socorros. Então, assim, para mim isso faz assim, nossa, eu tô realmente levando o corpo de bombeiros para o teatro e do teatro para a vida, né? Então, para mim isso é incrível também, assim.
Uhum. E eu vi outras instituições também que apoiam bastante o projeto de vocês, que inclusive financiam, né? Eu já vi bastante empresas, né? Tipos de secretarias também que ajudam e colaboram com o projeto de vocês. E sobre, por exemplo, como que foi agora os últimos eventos nesse final de ano? Como que você se sentiu de fazer esses eventos do Perico agora em 2024? Como que foi essa realização desses 3 atos, principalmente agora que a gente concluiu em si, mas ao mesmo tempo também o que que você sente, né, em relação ao Perico e esse resultado que ele teve também aí em questão do público? 2024 foi um ano muito bom, assim, para o Perico, né? Tive apoio de algumas instituições que, na verdade, elas apoiam a cultura como um todo, né? Que é o caso do SESI, do SESC, assim, que, cara, elas movimentam muito a área cultural, assim, e é incrível, assim, esse trabalho social que elas fazem, né? Uhum. Em contrapartida também fui para muitos festivais também, né, que aí já é uma coisa mais do município em si, que é muito bom também, e para algumas empresas que eu também fui fazer esse trabalho dessa palestra de primeiros socorros como o perito também. Isso aí foi muito bom, assim. 2024 realmente foi um ano, assim, que foram muitas apresentações e eu sou muito grato ao Perico e ao Corpo de Bombeiros, porque talvez se eu não tivesse entrado no Corpo de Bombeiros, talvez eu não tinha feito o Perico ali também. Que legal. Em 2020, a cultura foi uma das primeiras a parar e provavelmente vai ser uma das últimas a voltar, né? Mas assim, eu utilizei o trabalho para poder pesquisar mais e criar o meu espetáculo solo, Perico. Perico, 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 perico. Foi assim a maior experiência da minha vida, porque foi a primeira vez que eu estive sozinho em público. Então assim, eu senti muito nervoso, senti um comichão na barriga. Porém, lembra que eu falei para você sobre a arte de se conectar? Serviu para mim também. A gente não para, né? Continuamos aprimorando o espetáculo para quando estiver aberto, a gente tá tudo fresquinho, quentinho para poder compartilhar com o público. E sobre, por exemplo, agora levar o Perico em outros formatos, que eu vi que você já lançou alguns livros, você também tem os vídeos educativos com músicas do Perico, né? E agora você também tem as peças gravadas lá no seu canal do YouTube, né? O pessoal pode, inclusive, acompanhar e assistir. Então, virou um trabalho que, inclusive, né, ele não é somente local. Todo mundo vai conseguir ter acesso a ele. E como que você vê, principalmente agora, o Perico também atingindo esses outros formatos? Eu fiquei sabendo também que você tá querendo já lançar um novo livro, né? Também tá em processo ali de um lançamento também de uma nova revista, né? Sim. Como que é esse processo? Olha, eu não sei mais assim para onde que vai parar o Perico. Essa é a verdade, né? No ano passado eu também lancei a primeira revista em quadrinhos do Perico. Acho que fazia muito parte da minha infância, né? Eu era evangélico, eu não tinha televisão em casa e eu lia muito a revista em quadrinho. Então, e eu amava a revista em quadrinho. Aí hoje, o Perico é um personagem, uma revista em quadrinho, sabe? Isso para mim é mais um sonho realizado também. Então já teve a primeira edição, vai sair a segunda edição agora, que a gente está trabalhando nela, tá ficando muito legal. Teve também o videoclipe animado, né? Entrou a música primeiro, né? Tá em todas as plataformas, pai, mãe aí, se vocês quiserem ficar com uma música na cabeça para seus filhos cantarem, vocês me odiarem, só procurar lá, Perico no Trânsito. Sensacional, né? Mas é educativo. O Perico vai te ensinar, te ensinar, te ensinar que no trânsito alguns cuidados você deve tomar, deve tomar, deve tomar. Se o sinal para os carros abrir, é bom não ir, é bom não ir, é bom não ir. É muito engraçado também, assim, eu recebo alguns relatos, né, dos pais falando assim, poxa, coloquei o videozinho para meus filhos verem aqui, beleza, né, muito legal, parabéns, aí agora eu vou fazer alguma coisa aqui no trânsito, eu não posso, que eles ficam assim, o meu Perico falou que não pode, né, atender um celular, tem que dar seta, colocar o cinto. Então, isso para mim, assim, por mais que o pai às vezes tá falando de uma forma, assim, fala assim, nossa, por que que eu fui fazer isso? Eu acho o máximo, eu acho incrível quando isso acontece, eu fico super feliz. Então tem o videoclipe também animado, e é legal também que todos esses trabalhos eu fiz com artistas prudentinos. Toda revista em quadrinho é só com outros trabalhadores, outros artistas prudentinos. Que legal. O videoclipe também é com outros artistas prudentinos. Então isso para mim é muito legal. Poxa, e é isso, né? E agora eu também estou trabalhando
num livro que fala sobre mais técnica de palhaçaria, né? E Uhum. até mesmo de uma forma, não só técnica de palhaçaria, mas como que o palhaço ajuda, às vezes até de uma forma de terapia mesmo. Que aí já vem a arte de se conectar. E aí eu acho que vai ser um trabalho incrível para mim. Perfeito. Por exemplo, quando eu entro em cena, eu sempre procuro olhar para o público. Então, eu entro, eu respiro, fico tranquilo ali. Porque o público ele está esperando que você vai entrar e já vai agir, vai fazer alguma coisa. Mas se você pegar e se conectar com o público, que é o que eu uso de mais técnica na palhaçaria, que é essa questão de se conectar, você vai criar essa segurança. E sobre agora, por exemplo, principalmente essas duas áreas, né? Você tem o perico agora, você tem ainda o corpo de bombeiros. Como é conciliar toda a sua agenda, né? Pra dar conta de tudo isso, viver essa vida dupla, né? Um momento com o nariz, um momento lá atendendo uma ocorrência. Como que é balancear tudo isso, né? Como é gerir tudo isso? Porque eu sei que além de você, existem outras pessoas na sua equipe que te ajudam e colaboram para isso, mas como que é principalmente agora conciliar essas duas vidas, né? Essa vida dupla que você costuma ter? Rapaz, é uma loucura. Os cabelos já até foi embora. Apesar de ser muito corrido, como eu trabalho com sonhos que eu tinha, então para mim é muito prazeroso também, Uhum. né? Então, assim, é saber conciliar ali, o bombeiro, ele continua sendo uma prioridade, né? Eu tenho que cumprir a minha escala, mas eu tenho ali, quando eu tenho um momento de folga, eu faço o perico, né? Então, o bombeiro também, ele tem essa liberdade também da escala, que na prontidão a gente trabalha 24/48, então eu tenho 2 dias de folga. Trabalho um dia, tenho 2 dias de folga. Ou Uhum. mesmo se eu estiver no administrativo também, tem o final de semana, dá para fazer isso. Então, é conciliar, mas a gente não faz nada sozinho. Que nem você falou que eu tenho meus companheiros, realmente, a gente não faz nada sozinho. Se não fossem os meus companheiros trabalhando junto comigo, né, desenvolvendo outras áreas, às vezes de uma produção, correndo atrás de comprar alguma coisa para o espetáculo, ou da revista em quadrinhos, os outros artistas também que trabalham, fazer essas outras partes, eu não conseguiria fazer. E o mais importante de tudo, que sem dúvida nenhuma, é a família. Se não for a família te apoiar, nada na sua vida vai para frente. É Uhum. muito difícil você fazer as coisas sozinho. E para ter essa vida louca que eu tenho, só mesmo tendo o apoio da família. Que legal. E outra coisa que eu gostaria de saber é principalmente sobre o perico em outros lugares, né, em outros continentes, né, em outros países. Como é levar a cultura do perico, a cultura do palhaço, né, toda essa questão dessa produção para outros lugares, não somente focado aqui no Brasil. Eu acho que é incrível. É chegar em lugares que para mim é inimaginável, né? Assim, poxa, um ator prudentino que começou ali para perder a timidez, que aí virou palhaço e da palhaçaria acabou indo para outros países, né? Até mesmo o Brasil, se você pegar, se a gente for andar por todos os estados aí assim, eu falo assim, nossa, tipo, o perigo tá me levando para isso, ele tá me possibilitando isso, sabe? E é levar a sua arte, é levar o que você acredita, né? O que você trabalha, o que você estuda, o que você se dedica ali, você levar para outros lugares. E isso para mim é um valor assim inimaginável. E qual das suas apresentações internacionais você acha que mais te marcou? Na verdade foram várias apresentações internacionais. Brincadeira. Eu fiz 2 apresentações internacionais até hoje, na verdade foram na Argentina. Legal. E eu acho que marcou muito assim foi o carinho do público. Uma das apresentações foi os Outros Reserva, né? Que são 3 palhaços jogadores de futebol reserva. Aí você imagina, um palhaço falando de futebol na Argentina. A gente já tem essa rivalidade, essa competitividade ali, assim, né? E foi incrível o carinho deles, né? Eles se divertiram muito, sabe? Foi legal que veio uma criança depois falar comigo assim, olha, eu tô estudando português aqui, veio com um livro, assim, que eles estavam estudando português. Legal. Assim, você fala, caramba, não que eu nunca fui tão bem tratado, assim, mas eu fui muito bem tratado na Argentina, assim, apresentando, assim, foi um carinho enorme. Que legal, nossa, eu fico muito feliz. E sobre, por exemplo, os seus prêmios, né? Eu fiquei sabendo também que você recebeu prêmios por todo o seu trabalho. Como que é você ver, né, seu trabalho ganhando esse reconhecimento também? Eu acho que são anos de dedicação. Trabalhei pra caramba pra chegar onde eu tô e espero alcançar mais, né?
Mas pra mim, o que eu fico mais feliz de tudo é, por exemplo, assim, eu recebi alguns prêmios, né, em festivais, mas é muito legal quando você vai para algum lugar que você recebe o prêmio do júri pelo seu trabalho técnico, mas você recebe, por exemplo, o prêmio de melhor espetáculo pelo júri popular, que é o do público. A hora que o público escolhe você como o melhor espetáculo do festival, isso não tem preço que pague. É incrível, porque você fala assim, caramba, eu atingi quem eu realmente queria atingir. Porque às vezes não adianta eu fazer um trabalho assim extremamente num cabeção, como a gente chama, sendo que não vai chegar, a linguagem não vai chegar no público. Agora, quando a gente traz uma linguagem popular, que aí a gente trabalha essa questão da conexão mesmo com o público, que é o que eu trabalho, minha técnica de palhaçaria é se conectar com o público. E aí, a hora que eles dão esse prêmio, pra mim, eu falo assim, caramba, eu cheguei aqui, eu consegui fazer o que eu queria, sabe? Que era poder levar esse momento pra eles. Que legal, fico muito feliz. O palhaço deseja vencer, mas se ele vencer, ele perde. Para ele realmente triunfar, ele deve perder, tropeçar e falhar inúmeras vezes, até transformar a derrota em sua maior vitória. A arte de se relacionar e se conectar. Robert Moreto, o perigo. O objetivo do palhaço é se conectar profundamente e revelar que na delicadeza de toda a nossa fragilidade reside a força mais bela que podemos ter. Texto do livro A Arte de se Relacionar e se Conectar, de Robert Moreto, o perigo. Robert, seguinte, agora eu gostaria de comentar sobre uma coisa que eu vejo que você posta muito, não somente no perfil do Perico, mas no seu perfil mais pessoal, que é questão de viagens, né? Eu sei que você é um apaixonado, né? Um entusiasta de viajar, de conhecer países, conhecer culturas. Como que é isso? Né? Como que foi, principalmente, essa vontade de viajar, da onde ela surgiu? Sempre foi uma coisa sua? E comenta um pouco mais pra mim sobre esse processo. Eu acho que é outro sonho que eu tenho, né? Que é de conhecer o mundo. Então, eu comecei a viajar quando eu tinha... A minha primeira viagem, na verdade, foi com 14 anos, com meu irmão. A gente fez uma viagem que a gente pegou ônibus, trem, carona, barco, tudo que foi pra... A gente foi pra Curitiba, de Curitiba a gente foi pra uma montanha que chama Conjunto de Montanhas do Marumbi, que é lindo, lindo. E Legal. depois a gente foi pra Ilha do Mel. Essa foi a primeira viagem, né? Só que eu acho que eu já fazia um pouco disso, assim, até mesmo antes, porque eu andava muito de bicicleta, eu morava numa cidade pequena, né, pegava as estradas de terra e ia embora, né, então, assim, começou assim, eu acho, né. O meu irmão me incentivou muito a viajar no começo, viajava muito com ele, só que ele acabou indo embora, ele foi morar na China, ficou mais de 11 anos na China, hoje está em Portugal, tudo. Caramba. Então, eu acho que eu viajei com meu irmão até os meus 20 anos. E aí, depois, eu falei, poxa, eu preciso continuar viajando, né? E aí, fui indo para fora, para outros países, dentro do Brasil. Acho que dentro do Brasil, falta, acho que uns 3 ou 4 estados, só que eu não fui. E tenho viajado muito para fora também, é muito gostoso, né? Inclusive, agora em abril, eu vou fazer uma viagem para Colômbia e para o Panamá. Então, assim, Caramba, que legal. é incrível, é muito legal. Pra mim, assim, o que é mais diferente de tudo, apesar, eu sou um cara mais de natureza, né? Eu não gosto muito de viajar para cidades, assim, eu não sei muito bem o que fazer em cidade. Então eu sempre vou pra praia, montanha, deserto, pra tudo, né? E aí, pra mim, só que uma coisa que é muito legal que eu faço nas viagens, que é conhecer o povo. Isso é o que diferencia tudo, tudo, assim, é o que vai transformar a viagem. Então, e para eu poder viajar bastante, eu tenho que viajar de uma forma mais barata, mais econômica, faço um mochilão mesmo, fico em hostel, e aí eu pego muita carona, nas caronas eu converso muito com o povo local, aprendo sobre o país, eu aprendo sobre os costumes, como funciona mesmo o país. Então eu vou comer, eu como numa barraquinha da rua lá, então eu vou conversar com aquele tiozinho que já tem o lanche dele há 40 anos lá, sabe? Caramba. E isso é muito legal. É claro que eu gosto de conforto, mas ainda não chegamos tanto nessa parte, né, financeiramente. Quando dá, a gente faz, mas se não, eu vou para essa parte. E eu me divirto muito, assim, porque eu gosto mesmo de conversar com as pessoas, conhecer elas. Eu acho que isso
é o que transforma toda a viagem. Perfeito. E sobre os países que você já visitou, quais foram os que mais te marcaram, assim, em questão de experiência? Uma boa pergunta essa. Eu acho que, assim, os países da América do Sul, o povo latino é muito acolhedor, assim, né? E a gente acaba se identificando muito com eles, assim. É muito gostoso viajar pela América do Sul. A Uhum. gente se sente mais em casa. Quando a gente vai para fora do continente, a gente começa a ver outras realidades e uma cultura muito diferente, né? Eu acho que o mais diferente de todos, com certeza, foi a China. Nisso aí, não tenho dúvidas, assim, tudo é uma cultura diferente, parece que eu estava em outro mundo mesmo, assim, como as coisas funcionavam lá, assim, eu falei, caramba, que loucura isso aqui, né? Assim, a geografia, a natureza da China é maravilhosa. Isso me marcou muito. Quando eu fui para a África também, eu fui primeiro para a África do Sul, acho que foi uma experiência social muito grande também, assim, foi muito legal. Marrocos também, que aí já é mais uma cultura árabe, né? Então, assim, foi muito legal também. Eu acho que esses foram os países que mais marcaram. E sobre, por exemplo, o bombeiro em outros países, em outras nações, como que você observa também isso? Você chegou a ter alguma experiência de ver algum desses profissionais nesses países que você viajou? Ah, A segurança nesses países que você viajou, como que foram essas questões? eu acho que ir no Corpo de Bombeiros em outros países, assim, também é muito legal, né? Você chega lá, você conversa, ó, sou bombeiro também, no Brasil, tudo, isso é muito legal, você vê os caminhões, eu continuo sendo uma criança, né, gostando disso. Então, para mim, isso com certeza, todo país que eu vou, se eu tiver um perto, com certeza eu vou. Vi alguns atuando, tudo, né, e eu acho que é isso, assim. É uma profissão que, de certa forma, né, ela acaba sendo universal, né? Então, todos os lugares vai ter uma pequena adaptação sobre a cultura, a logística de como funciona lá, mas toda a entrega e a essência, né, por trás do trabalho, que é um trabalho muito importante, acaba sendo muito do mesmo ali, né? Sim, com certeza é o mesmo, né? É um trabalho social, né? É um trabalho muito humano. E aí, e também continua abrindo portas, né? Você chega nessa cidade, no outro país, você fala assim, ó, sou bombeiro, tudo, você se sente mais acolhido, a pessoa já te acolhe ali, já começa a conversar, quer saber como funciona aqui no Brasil, como que é, né? E cada lugar realmente tem suas particularidades, né? O bombeiro aqui no Brasil, ele é funcionário público, é um concurso, né? Em outros lugares é voluntário. Então, Caramba, muitos países o bombeiro é voluntário. Outros países a carga horária é muito diferente, assim, por exemplo, no Brasil, a maioria dos estados são 24 por 72, então são 3 dias de folga, né? No estado de São Paulo é 48, são 2 dias de folga. Se você for pegar em outros, para a Europa, alguns países também são 72, às vezes 96, porque é um trabalho muito arriscado, muito desgastante, que exige muito, né? Mas acho que esses lugares que tem o trabalho voluntário, para mim, eu falo assim, poxa, você vê como que realmente é necessário e as pessoas amam ser bombeiro, elas querem ir lá, elas saem do seu horário de serviço, no horário de folga delas, vão lá pro quartel e fica lá esperando um chamado. Porque eu acho que ele é muito gratificante mesmo, generoso, né? Quando a gente atende a ocorrência, depois a gente se sente muito bem. uhum. E sobre, por exemplo, essa questão do impacto cultural, né? Todo esse contato cultural que você passou, você absorveu muito isso pra ti, né? Isso moldou muito sua personalidade, isso te ajudou a ter uma compreensão melhor sobre você dentro da sociedade, o contato com a sociedade no geral, porque eu imagino que, tipo assim, a gente tem um contato com muita variedade de coisas, variedade de convivências, variedade de formas de estar ali em contato com o público. Aí você volta pra cá, tem toda aquela cultura, tudo aquilo que você aprendeu. Como que você viu isso depois de um certo tempo, né? Quando você chegou pra cá, pro Brasil, como que você sentiu esse impacto? A gente absorve muita coisa, a gente aprende muita coisa, né, cultural, assim, dos outros lugares, né?
E eu acho que o principal de tudo é a gente ver o que funciona no Brasil e às vezes o que não funciona também, né? Mas uma coisa assim que eu vou ser um eterno defensor é do SUS. Caramba, por mais que demore, que seja difícil, tem seus problemas, mas não existe isso em nenhum outro país. Se você, sei lá, quebrar um dedo em outro país, aí você pode ter certeza que passando para reais vai ficar no mínimo 50 mil reais. É muita diferença. E olha toda a complexidade que a gente tem aqui, né? Olha o que a gente tem de remédios gratuitos aqui. Em outros países não tem isso, não tem. O governo não banca isso. Ou você paga ou você tem um seguro, alguma coisa lá também, né? Mas assim, o Brasil ele tem essa vantagem, que é esse cuidado com a saúde, que é incrível. Por mais todos os seus problemas, continua sendo incrível. E o acesso à segurança também como um todo. O que que você percebeu sobre isso também? Poxa, isso também, assim, varia muito, às vezes, de cidade para cidade, tudo, né? Mas, por exemplo, a China eu achei um país extremamente seguro. Achei muito, muito seguro mesmo. A África do Sul eu já passei por um problema lá, logo no primeiro dia de viagem, tudo, mas foi um pouco, eu tinha que tomar um pouco mais de cuidado. Mas eu acho que logo depois, assim, também, lá eu aluguei um carro, né, e aí eu tinha muitas pessoas pedindo carona, por mais que eu tava com medo, um receio, mas eu dei a carona também, porque eu queria conversar com eles, saber como funciona o país, tudo. Depois que fui para outras regiões foi mais tranquilo. Mas eu acho que em relação, assim, aos países, para mim essa questão da segurança sempre foi muito tranquilo, assim. Talvez eu acho que eu sei me portar também, não ficar ali dando mole, né? E eu acho que foi muito tranquilo, assim, em questão de segurança nos outros países. Eu sempre viajei muito de ônibus, peguei carona também, eu fico muito em hostel, né, que são quartos compartilhados. Para mim sempre foi muito tranquilo a questão da segurança. Uhum. E aí agora, mais uma terceira pergunta, mas ainda sobre viagens, principalmente sobre esse impacto cultural, é sobre o perico em si. Com base nas viagens, com base em todos os conhecimentos, vivências que você teve, o perico, ele absorveu um pouco disso também? Você trouxe alguma coisa, talvez da essência de algum outro país, para suas novas apresentações que você foi realizando depois de um certo tempo? Ou não necessariamente? Ou você pretende ainda fazer? Como que foi essa incorporação também cultural? Eu nunca nem tinha pensado nisso, mas já você mencionando e pensando agora, com certeza carrego algumas coisas, né? Muitas questões do corpo, às vezes tá numa praça e vê alguém muito característico ali que tem um jeito, uma mania, um toque, né? Alguma coisa assim, e aí eu acabo incorporando um pouco disso, trazendo um pouco disso. Às vezes uma dança de algum país, né? Da América Latina, as danças são muito mais. É muito legal você fazer como palhaço, né? Todo gingado ali. Então, assim, com certeza isso tem também no perico. Perfeito. E sobre, por exemplo, a sua companhia, né? O que que você pode comentar sobre ela? Como é a vivência com ela? Como é a construção, principalmente, de todos esses espetáculos, do planejamento de tudo isso, né? Eu entendo que você falou que é um processo bem compartilhado entre si, todo mundo contribui com ideias. Como é essa construção em conjunto também, de tudo que vocês fazem, assim, de projetos? Cara, eu acho que foi um processo, assim, foi um casamento que deu certo. Uhum. As ideias batem, sabe? Os desejos que a gente compartilha, assim, da onde a gente quer chegar. Eu acho que deu muito certo, né? Assim, é um processo colaborativo, assim, que a gente faz. A gente junta e começa a desenvolver ali sobre o que a gente vai falar e disso vai passando, como se fosse um brainstorm, sabe? E aí, beleza, a gente pode falar isso, isso, isso e isso, e aí a gente começa a trabalhar as cenas. Então, é muito divertido, é muito gostoso estar junto, compartilhando. O jogo do palhaço com a gente, assim, é muito forte, sabe? Eu acho que é muito rico e é prazeroso. E aí, então, eu acho que é por isso que tem dado certo. Perfeito. E sobre, por exemplo, né, o futuro agora, né? A gente sabe que 2025 tá só começando, ainda vai ter muitos meses para rodar, muitos projetos ainda para fluir.
O que você pode dar de spoilerzinho que tá vindo aí do Perico, além das produções físicas, né, das mídias físicas? Existe algum outro espetáculo ali que já tá em fase de planejamento? Existe talvez uns novos projetos, ou projetos talvez do passado que vão voltar agora com uma nova proposta? Ou talvez também, né, uma nova oportunidade para novos públicos conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho? Como que tá agora esse processo da construção do Perico 2025 e companhia? Eu acho que algumas coisas, assim, além dos que já tá por vir, né, que é revista em quadrinho, livro, um outro trabalho também de espetáculo, Uhum. eu gostaria muito de transformar o Perico num desenho animado. Isso aí, eu acho que eu vou ficar muito feliz, assim, com isso, sabe? Então, assim, estou trabalhando para isso ser uma realidade. Não sei se Legal. para 2025, mas com certeza uma hora eu vou conseguir fazer. Então, esse é um ponto, né? Uhum. Tem um outro espetáculo, assim, que sempre foi o sonho da minha vida fazer. Estou planejando, assim, por esse provavelmente os primeiros passos dele vai ser para 2025. Mas eu acho que um grande objetivo que eu tenho também é poder fazer um encontro de palhaços internacional aqui em Presidente Prudente. Eu acho Legal. que isso também é um sonho que eu tenho, assim, no meio da palhaçaria, que com certeza é um objetivo. Eu ainda vou realizar ele. Imagina, assim, Presidente Prudente tomada por palhaços. Parque do Povo cheio de palhaço, no Calçadão cheio de palhaço, espetáculo acontecendo no Centro Cultural Matarazzo, no Sesc, no Parque do Povo, nos bairros, sabe? Nos distritos. Tá fazendo esse encontro, fazendo esse festival ali, assim, trazendo essa alegria, trazendo cultura, trazendo ensino, técnica para quem quer estudar o teatro, quem quer estudar a palhaçaria. Esse eu acho que é o grande objetivo para esse ano. Que legal. E sobre, por exemplo, né, eu não sei se você já passou por alguma situação desse tipo, mas eu acho interessante a gente pelo menos entender um pouco mais, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que às vezes têm fobia de palhaço, né? Não sei se é alguma coisa psicológica ou às vezes alguma coisa do ser humano em si. Existem crianças que talvez tenham medo. Você já também acredita que contribuiu também para essa mudança de perspectiva? Existiu algum caso, talvez, que na convivência, assim, você vivenciou de ver uma pessoa, às vezes, ali com certo receio, um certo medo, mas conseguiu quebrar um pouco mais disso, né? De trazer realmente alegria e diversão. Você acha que passou por algum tipo de situação desse jeito? Você acredita que vivenciou um pouco disso? E como que foi isso em si? Várias vezes, na verdade, viu? E aí, assim, é normal ter crianças, né, que têm medo de palhaço pela caracterização. Uhum. Beleza, só que aí é muito legal também quando isso vai se transformando e a criança vai entendendo ali, assim, porque como eu trabalho essa questão da conexão com o público, eu acho que é criar esse ambiente seguro, né? Primeiro, eu crio esse ambiente seguro para quem está assistindo para poder interagir com o espetáculo. Mas quando tem essa pessoa com medo, eu acho que não que seja a mesma coisa, mas eu também trabalho isso ali assim. Ó, fica tranquila, tá tudo bem, né? Aí eu começo fazendo uma brincadeirinha, faço algum jogo. E aí até você ir transformando esse medo da criança para uma coisa que ela goste. Eu tenho dois casais, hoje são amigos mesmo, assim, de ir em casa, né? Que foram exatamente deles pegarem e falar assim, ó, meu filho morria de medo de palhaço, mas aí assistiu o Perico e aí agora ele gosta do Perico. Aí foi assistindo o Perico e aí ele começou a gostar de outros palhaços também. Então, eu acho que isso pra mim é incrível. Você fala assim, caramba, né? Tipo, olha, eu tô chegando aqui também, assim, eu Mais uma grande tô realização. mais uma grande realização. A pessoa deixa de ter medo pra começar a gostar de palhaço, entender que o palhaço é um palhaço bonzinho também, né, que não vai fazer nenhum mal. A gente tem muita, eu acho que o palhaço ele entra muito também nesse meio dos filmes de terror e aí acho que acabou pegando muito na população, né? Tipo, Infelizmente. ver essas pegadinhas que o pessoal faz, né? Mas o palhaço, se você for levar pelo lado da essência dele, ele é o mais humano possível, né? Então eu acho que é a hora que você tá junto ali com ele, que se você se conecta com esse arquétipo e transforma numa coisa boa. Perfeito. E agora, para finalizar, eu gostaria de que você comentasse um pouco para mim sobre como é. Você tá vivendo o seu sonho, tá expandindo o seu sonho. Creio que aquele garotinho que tava vendo lá por fora ali de casa, né, um caminhão passando e agora você tá dentro dele. Como que é isso? Como é tá vivendo o seu sonho? Como é ser um bombeiro para você? Comenta um pouco para mim sobre isso. Para mim, eu acho que ser bombeiro é uma grande responsabilidade.
e um motivo de muito orgulho também, de pertencer, de poder ajudar a população, de poder estar ali dando a minha vida para uma outra pessoa que eu nem conheço. Então, para mim, assim, eu acho que responsabilidade talvez seja a grande palavra, mas também é essa paixão, né? Assim, é uma honra ser bombeiro. Ser palhaço é o meu sonho de adulto, de poder ser quem eu sou de verdade, né? Sem medo de me mostrar para as pessoas, poder lidar com o erro, com a falha de uma maneira muito mais leve, de transformar, às vezes, esse erro numa coisa tipo brincante, boa, né? Isso na própria vida mesmo. Se eu como Robert, se eu errar alguma coisa aqui no podcast, poxa, eu não vou ficar com vergonha, eu vou brincar com isso, vou transformar isso numa coisa boa, sabe? Então, eu acho que a palhaçaria seria mais essa questão da liberdade também que ela me dá, de ser quem eu sou. E sobre ser ator? Sobre ser ator, para mim, é poder levar um pouco da minha técnica, da técnica que eu estudo, que eu desenvolvo, poder levar pro Brasil afora, pro mundo afora. Perfeito. E sobre, por exemplo, agora, eu gostaria que, inclusive, de abrir um espaço para você. Se você quiser fazer um convite para as pessoas poderem conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, divulgar um pouco mais as suas redes sociais, talvez divulgar algum outro projeto que está por vir aí. Eu deixo esse espaço bem aberto para você poder falar um pouco mais sobre o seu trabalho no geral e conhecer um pouco mais do Robert e do Perico também. Então, o espaço agora é seu. Pessoal, se vocês quiserem seguir aí o Perico, eu vou pegar aqui a Raposo Tavares, eu vou passar... Não, brincadeira. Pessoal, ó, eu tô com quase 50 mil curtidas. Falta só 45 mil e eu sei que com a ajuda de vocês eu vou chegar lá. Então vai nas redes sociais aí, _Perico, Instagram, Facebook, YouTube... site também, www.operico.com.br. Vai lá, conhece um pouquinho do meu trabalho, dá um feedback do que você acha aí também. Se você puder assistir o espetáculo, vai ser um prazer enorme poder bater um papo com vocês depois no final. E é isso. Perico! Perfeito. Então é isso, Robert. Agradeço novamente, viu, por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra abrir esse espaço para poder entender um pouco mais sobre toda a sua jornada. E principalmente eu acho que eu aprendi muito com você como ser humano. E eu acho que todo mundo, né, principalmente que se conecta com o seu espetáculo, vai conseguir também se conectar com você, né? Ver essa pessoa talvez por trás do nariz de palhaço, por trás do bombeiro, mas que ainda é um ser humano que tem muito carinho, tem muito comprometimento e que é um profissional muito grande aqui no interior de São Paulo, né, de Presidente Prudente, e de certa forma também, logo mais, do mundo também, tá? Novamente, muito obrigado por ter aceitado o convite do Iridium Cast, foi uma honra recebê-lo, e espero continuar acompanhando o seu trabalho e ver bastante novidade vindo aí, hein? Ah, para! Falou tão bonito, né? Brincadeiras à parte, para mim foi um prazer enorme estar aqui, poder bater esse papo, conhecer você, poder falar com o seu público também, né? Tipo, para mim, eu acho que é incrível. São essas interações, isso aqui que me move muito, sabe? Poder conversar, poder conhecer novas pessoas, isso para mim é incrível. Tenho até aqui que agradecer a toda a sua família por todo o seu apoio, né? Eu acho que você mesmo falou, né? Ninguém faz nada sozinho. E ter todo esse suporte, todas essas âncoras, né? Pessoas que estão ao seu redor. Principalmente também agradecer por você escolher apoiar talentos aqui da região, né? Eu acho que isso é muito importante. E nós, como artistas independentes, né? Empreendedores independentes, é muito importante a gente ver o nosso meio, valorizar o nosso meio. E principalmente, né? Sobre a cultura no geral. Eu acho que a cultura é uma coisa que precisa ser, sim, muito abordada, que precisa ser, sim, cada vez mais explorada, e fico muito feliz de ver você, né, tá à frente da cultura aqui, Prudentina, foi uma grande honra recebê-lo, viu? Muito obrigado. Eu acho que além da função social, cultural também, assim, do Perico, de apresentar os trabalhos, ou da minha função como bombeiro, eu acho que a minha função social de ajudar a desenvolver a cidade é nada mais justo do que ser parte da minha equipe, ser prudentinos, né? Desde um ilustrador que trabalha comigo, do cara que vai fazer animação ali nos vídeos, tudo, os próprios artistas também serem prudentinos. Eu acho que quando você desenvolve a região que você tá, você se desenvolve também, você fortalece tudo que tá nela, desde educação, segurança, enfim, todas as áreas da cidade. Eu acho que esse é o nosso trabalho aqui. Perfeito. Muito obrigado, viu, Robert?
Eu que agradeço, João. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não esqueçam de seguir o Robert nas redes sociais, né, Robert? As redes sociais, eu pessoalmente não, senão eu vou chamar a polícia. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E não deixem de conferir o Iridium Cash. Até mais. Tchau, tchau. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Continuem acompanhando o Iridium Cash e vão lá dar uma conferida nos próximos episódios que já estão vindo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio e continuem assistindo o Iridium Cash. Uma produção Estúdio Iridium.